Olá, queridos irmãos. Estou hoje aqui para um momento diferente no nosso canal. Normalmente a gente não grava vídeos no nosso canal abordando sobre esses temas. Quando o fazemos, abordamos de modo a apresentar os princípios, porque acredito que trazer princípios vale muito mais do que ficar o tempo inteiro discutindo a viabilidade de uma realidade, porque sempre vai existir justificativas para tornar plausíveis a nossa visão de mundo. Então, quis falar nesse vídeo e trago nesse vídeo também muito a partir daquilo que o próprio canal também se tem como objetivo, tem como finalidade, né? Então, como disse, aqui não é uma abordagem que normalmente eu faço, mas quero conversar com vocês hoje sobre esse tema que está tão em voga nos nossos dias. Não preparei nada e o que vem agora ser dito vem do meu coração. Então, estarei falando e colocando muito a minha opinião, e acredito que seja importante a minha opinião sobre essas questões que agora estão tão em voga. Vejam, em relação à questão do aborto que está sendo discutido, eu sei que a finalidade, né, do que está sendo ali discutido, está sendo discutido dentro de manobras jurídicas. Portanto, não quero aqui ficar simplesmente falando, porque esse assunto do aborto sempre vai estar sendo pautado para que, mesmo quando a população não aceite, mesmo que não seja realmente aquilo que a população deseja, essas manobras jurídicas sempre vão acontecer. Por isso que a gente sempre quer falar de princípios, não ficar tentando entrar em manobras, porque isso sempre, quem tem esse objetivo de tornar o aborto uma realidade, torná-lo legal no Brasil, sempre vai estar justificando de várias formas, vai estar falando sobre política de saúde feminina, vai estar sempre tentando criar justificativas que possam tornar o assunto palatável para as pessoas que escutam. Então, vamos descartar essas opiniões, né? Vamos descartar essas manobras jurídicas e vamos para as coisas que são realmente importantes. Primeira coisa que eu acho importante, e eu acredito que seja importante, né? Eu estou aqui falando como cidadão, não estou aqui falando somente, claro, possível eu separar o fato de ser cidadão do ser sacerdote, do ser padre. Eu sou padre e sou um cidadão. Mas como cidadão, claro que nos incomoda muito o que a gente tem visto ao longo desse tempo no Brasil, né? O Brasil está passando por um tempo muito difícil, um tempo de polarização política, como todos nós sabemos. E aqui quero dizer para vocês já quero dizer para vocês o seguinte: nós cristãos não somos ligados a nenhum tipo de ideologia, né? Você como cristão não pode se apegar a nenhum tipo de ideologia, porque essa ideologia que você hoje defende pode ser aquela que amanhã te leve à morte. Então, não defenda ideologia. Você cristão defende Cristo. Você cristão defende os princípios cristãos e não defende ideologia, nem ideologia de direita, nem ideologia de esquerda. Então, tire do seu discurso defesas ideológicas, seja de direita, seja de esquerda. Se você é cristão, você não vai se pautar a partir dessas perspectivas. Então, estou falando isso para ficar muito claro que aqui não estou defendendo o posicionamento político. Então, para não ficar como se esse tipo de vídeo que estou aqui fazendo possa estar defendendo posicionamento A ou B. Não é o meu objetivo, não defendo partido político e a salvação do mundo não está em partidos políticos. A salvação do mundo é Cristo. Os partidos políticos, eles deveriam, na verdade,
ajudar no processo de democratização de um país, mas não criar cisões e divisões, como normalmente a gente vê. Então aqui eu não quero ficar me atendo a isso e nem quero que se utilize o que estou falando aqui como objetivo de defender A ou B, mas é evidente que tem coisas que são muito claras. Primeira coisa, não é papel do Supremo, eu não sou legista, mas realmente não é papel do Supremo legislar. Os poderes no Brasil têm um papel importante, né? Nós votamos nos senadores, votamos nos deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Nós não votamos no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo, evidentemente, faz parte da Constituição e, fazendo parte da Constituição brasileira, evidentemente que a gente compreende o papel que ele tem. E claro que ele tem um papel, mas certamente o papel não é legislar. O papel de legislar, a Câmara Federal tem esse papel. As discussões sobre diversos temas até que a gente... Quantos temas são discutidos na Câmara Federal, até são aprovados, que nós, cristãos, não concordamos. Mas ali é o âmbito da discussão. O âmbito da discussão é ali. Inclusive, a discussão sobre a questão do aborto é ali que precisa ser feita. E é importante que a gente saiba como essa discussão está sendo feita, porque nós, quem está ali representando, aquele deputado federal, representa você e eu. É importante que a gente saiba qual é o posicionamento que ele tem sobre certos assuntos. Então vejam, é tão interessante que hoje parece que as instituições elas não sabem ocupar o seu papel específico e acabam criando instabilidade no país. Então, se o papel do Supremo não é legislar, se o papel da Câmara é legislar, a Câmara precisa cumprir esse papel, faz parte da sua missão. Assim como o Senado precisa também cumprir o seu papel, e a gente entende que o Senado, as instituições, todas as instituições, elas vão regulando umas às outras, elas vão ajudando, porque ali ela, no meu modo de entender, elas exercem ali um papel muito de serem instrumentos da própria população para regular o papel de um e de outro, de uma e de outra instituição. Ou seja, o Senado vai muitas vezes exigir responsabilidade dos ministros, se por acaso eles vão exercendo um papel que não cabe a eles. Então, os senadores têm um papel importante nisso. Assim como a Câmara Federal tem um papel de muitas vezes impulsionar os senadores a exercerem a sua responsabilidade nesse sentido, já que não é o papel da Câmara ser esse regulador, assim, no sentido de certa forma, exigir uma postura adequada dos ministros do Supremo. Se não é o papel da Câmara Federal, se é papel dos senadores, os senadores precisam cumprir esse papel. Então vejam, quando a gente vai percebendo que os papéis estão confusos, a gente fica preocupado, porque isso certamente vai chegar em nós e vai, de certa forma, trazer mais instabilidade ao Brasil. O aborto é algo claríssimo. A população brasileira, majoritariamente, é contrária ao aborto. E eu não estou falando aqui de somente católicos. Não estou falando aqui somente de evangélicos. Estou falando aqui de espíritas e de pessoas de outros credos religiosos. São contrários ao aborto porque sabem muito bem que o aborto está relacionado à questão da vida. E assim como eu tenho direito à minha vida, eu preciso dar ao outro direito para que ele possa existir. Uma criança, um feto, melhor dizendo. A gente sabe muito bem de outras leis que existem em outros países, às vezes até que dão brecha para que se cometa um aborto, até depois que aquele feto já está praticamente
para nascer, ou até talvez leis que vão abrindo, a gente sabe muito bem que esse é o objetivo. Quando você vai abrindo portas para que o aborto ele tenha, vamos dizer assim, ele tenha legalmente a possibilidade de ser realizado, você vai abrir uma pequena porta aqui, uma pequena brecha, e depois outras brechas vão surgindo. Você começa ali com a permissão de um aborto por outras questões, inclusive no próprio Brasil já existe isso, por outras realidades. Você vai permitindo isso e daqui a pouco isso vai se desdobrando em outras permissões, em outras leis que vão justificar sim o aborto, que vão justificar que o aborto possa ser feito. Daqui a pouco a gente está falando do aborto ser feito em qualquer situação, porque esse é o objetivo, tornar o aborto algo lícito ou algo legal. Então, nós precisamos, como cidadãos e como cristãos, como pessoas que têm o direito de emitir opiniões e têm o direito, de certa forma, de trazer, porque estamos em um país democrático, nós temos o direito de expressar as nossas opiniões e de realmente dizer o quanto certas leis são leis que ferem profundamente o corpo da nossa nação. Nós não podemos aceitar manobras jurídicas, seja de partido A ou partido B, não importa quem esteja, vamos dizer assim, pleiteando que essa lei seja aprovada. Nós não podemos aceitar que essas manobras jurídicas sejam como que colocadas para que o Supremo, vamos dizer assim, possa emitir uma definição sobre essas questões que devem passar pelo parlamento. Então, aqui estou, isso aqui é minha opinião, como cidadão e como padre. A gente não pode estar vendo, né, vendo essa discussão que muitos não estão ali dispostos a escutar, querem na verdade fazerem a sua que se cumpra a sua vontade. Então, eu como sacerdote não posso ficar em silêncio diante disso. Eu como sacerdote não posso ficar em silêncio diante de tantos, estou falando por mim, como cidadão e como sacerdote. Não estou falando como padre de determinada diocese, apesar de estar em uma diocese, de determinada comunidade, apesar de ser membro de uma comunidade. Estou falando aqui como um cidadão. Não é justo que esse tipo de pauta seja colocada para que instâncias que não são responsáveis por legislar, legislem. É preciso dar um basta a isso. É preciso dar um basta a isso. Então, eu acredito que seja muito importante que a gente, você que é católico, você lembre agora do seu deputado, do deputado federal que você votou, e você cobre dele responsabilidade. Cobre dele a responsabilidade. Você colocou ele lá para ele defender aquilo que são os valores, os seus valores e os valores da maioria dos brasileiros. Nesse caso do aborto é uma coisa extremamente necessária que todos nós, como disse, não se trata de ser católico ou evangélico. Esse assunto é um assunto que por diversas vezes já tem sido pautado, sempre com justificativas diferentes, para se descriminalizar a questão do aborto. E aqui existem outras pautas que não deveriam também serem tratadas pelo Supremo, que estão sendo pautadas pelo Supremo. Então, você, deputado, você que votou no seu deputado federal, você que votou no seu senador, cobre dele responsabilidade. Cobre dele que ele seja alguém altivo nesse sentido de realmente ser ativo e de realmente, ao mesmo tempo, ser muito altivo no sentido de tentar coibir
certas atitudes que ferem profundamente os seus valores. Lembro, um feto não tem como se defender. Até uma criança também não tem como se defender, completamente dependente dos seus pais. Um feto, muito menos, tem como se defender. Uma pessoa idosa também não tem como se defender. Nós somos aqueles que podem ser a voz dessas pessoas, de um feto ou do idoso. Início da vida, né, e a vida no seu ocaso. Ali, no final da vida, quando a pessoa não tem mais como se defender, é preciso que tenha alguém que seja por ela, e somos nós. Nós defendemos a vida no seu início, a vida no seu fim. A vida é dom de Deus. Nós não podemos abrir, não podemos ter discursos dúbios sobre isso. Dubiedade, nesse caso, não nos ajuda. Precisamos ser muito concretos, nos posicionarmos. Se posicione nas suas redes sociais. Se você tem rede social, se posicione diante do deputado federal que você votou, inclusive na sua cidade, o deputado estadual, o vereador. Não permitamos que essas pautas, que são pautas altamente destrutivas, e tantas outras, que essas pautas comecem a definir a nossa sociedade enquanto uma sociedade que traz valores que certamente não são esses antivalores que algumas pessoas defendem. Não silencie. Queria convidar você a não silenciar diante disso. Se posicione. Coloque expresse. E aqui a gente sabe muito bem que nós, cristãos, sabemos que o modo de nós resolvermos os problemas é desse modo. Nós temos os meios certos. Violência nunca será a forma de tentar solucionar um problema. O modo de solucionar problema é sempre lançando a luz da verdade. Por isso que nós estamos aqui nos propondo a justamente lançar a luz da verdade. Não queremos que as nossas leis sejam como que aviltadas, desrespeitadas. Não queremos que a nossa população, nosso povo brasileiro, passe por tantas situações, que já passam por tantas outras, né? Por tantas situações onde parece até que a sua voz só é levada em consideração, ou só se espera que a sua voz seja ouvida, isso até então, no período da eleição. Agora a gente precisa se posicionar. Eu até quero finalizar esse vídeo dizendo uma coisa que eu me inquieto também muito. A gente às vezes defende tanto político, há uma defesa dos políticos de um modo assim tão incisivo da nossa parte, até mesmo quando eles cometem atrocidades. A gente tenta justificar aquela atitude. Isso é uma narrativa, é isso, é aquilo. A gente sempre tenta justificar as atitudes dos nossos políticos, defendê-los. Eu queria dizer para você o seguinte, meu irmão: quantas vezes você saiu na rua para defender o seu político de estimação? Talvez até um bandido, talvez até alguém que cometeu práticas ilícitas. Por que não sair nas ruas para defender? Isso me inquieta. Por que as pessoas não saem nas ruas para defender os seus valores? Defender os seus valores com tudo aquilo que é próprio, né, de pessoas que têm valores, porque quem tem valor não sai por aí fazendo baderna. Quem tem valores não sai por aí destruindo as coisas. Isso quem tem valores. Quem não tem valores quebra tudo, faz as coisas da forma mais vil que a gente pode esperar. Mas as pessoas que têm valores, elas são capazes de expressar sua opinião e expressar de modo incisivo, com verdade. Eu fico muito inquieto porque eu não vejo, né, os bons expressarem aquilo que eles realmente acreditam.
Os maus muitas vezes prevalecem pelo silêncio dos bons. Então nós precisamos começar a nos posicionar melhor sobre isso. Então, quando você sai na rua e quantas pessoas saem nas ruas para defender o político A ou o político B, mas quantas passeatas sobre o aborto, eu achei tão bonito. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma passeata do orgulho sobre a vida, né? Sobre a família. A gente precisa começar a tornar isso mais... As pessoas precisam ver isso. A gente precisa defender as crianças. A gente precisa defender, né, os valores da família. Isso que nos protege, a família nos protege. A família é um lugar de proteção. Por isso que estão querendo destruir a família. Porque às vezes as pessoas querem fazer críticas, as pessoas criticam a igreja para que a voz dos sacerdotes, dos seus bispos, não sejam ouvidas. As pessoas sabem muito bem o papel que a igreja tem na sociedade, um papel que é o papel que as instituições devem exercer na sociedade. A igreja é uma instituição, não somente divina, mas uma instituição humana. Existem diversos cidadãos que estão ali na igreja. Nós somos os cidadãos que estamos aqui, pisando o solo desta pátria, deste mundo, e chamados a viver a fidelidade a nosso Senhor. A nossa pátria é o céu, mas nós não nos alienamos das questões da terra. Ou seja, nós temos responsabilidade com as questões que estão aqui presentes na nossa vida. Então eu fico muito inquietado, é uma inquietação que eu tenho de ver pessoas católicos ou cristãos, que estão muitas vezes saindo ou saem em passeatas para defender um determinado político, milhões de pessoas, mas em uma caminhada para a defesa da vida, as pessoas se omitem, um grupo reduzido de pessoas, quando na verdade eu sei que nós somos a maioria. A maioria defende a família, a maioria defende a vida, a maioria é contrária ao aborto, a maioria é contrário às legalizações que estão querendo fazer de maconha e tantas outras drogas ilícitas, e tantas coisas que a gente sabe muito bem que destroem a sociedade, e a gente aceita essas questões. É verdade, as pessoas elas têm a liberdade para fazer suas escolhas. Porém, a nossa liberdade, ela não pode desrespeitar a liberdade do outro. A mulher tem direito ao seu corpo. Eu até sou totalmente contrário a essa afirmação. Vocês sabem muito bem que eu e todos nós católicos pensamos assim, todos nós cristãos pensamos assim. Esse conceito de meu corpo, minhas regras, a gente sabe muito bem, nós cristãos sabemos muito bem que essa ideia é totalmente ideológica, né? Meu corpo, suas regras. Descobrir quem eu sou. Será que o meu corpo é um acidente? Não, eu acredito, o meu corpo é um dom de Deus, não é um acidente. Não é um acidente eu ter sido criado homem. Não é um acidente eu ter sido criado com tudo aquilo que é próprio da minha humanidade, do ser homem. Não é um acidente. E hoje a gente vê tantos discursos tão até posso dizer, né, discursos demoníacos, né? Porque quando você coloca na tua boca aquilo que é contrário a Deus, certamente você está dando voz ao demônio. A sua vida está dando voz ao demônio. Vejam que hoje, as pessoas até mesmo escolhem seguir o satanismo, seguir isso, seguir aquilo. Elas são livres. As consequências elas terão. Elas terão a consequência disso. Arrependimento, conversão, todos nós precisamos nos converter. Mas a gente não pode simplesmente achar que certas coisas elas são
a moral cada um. Eu fico muito impressionado, porque às vezes eu escuto pessoas que dizem assim, quando vão falar sobre esses temas que eu aqui estou citando, dizem assim: eu não sou moralista. Meu querido irmão, a gente fala sobre moral, sobre moralidade, porque nós, sujeitos humanos, somos sujeitos morais. A pessoa humana é um sujeito moral. Ela tem consciência. Ela é capaz de escolher o bem e é capaz de escolher o mal. Nós não falamos de moralidade em relação aos animais. Os animais não praticam atos morais, mas as pessoas sim. E quando às vezes eu vejo as pessoas falando sobre moral e elas dizem assim, elas vão falar sobre a questão sobre questões da sociedade, que são questões que tocam a moralidade, as pessoas dizem assim: olha, eu não sou moralista. Não é questão de ser moralista. Evidentemente, o conceito moralista aqui é um conceito desprezável. A gente também não é moralista, mas a gente sabe muito bem que existe moralidade. Entende? Então não é questão de ser... é como se você começasse agora a ficar tentando se defender do olhar do outro sobre a sua opinião. Nós somos sujeitos morais. Todos nós iremos nos responsabilizar pelas nossas ações, já que nos responsabilizamos pelas nossas ações, e nós que cremos, nós cremos também. O que nós praticamos aqui determina a nossa eternidade. Nós sabemos muito bem que a moral, ela diz respeito à nossa existência, e nós precisamos agir a cada dia, tentar ter posturas condizentes com a nossa vida. Precisamos muitas vezes lutar para fazer a vontade de Deus, viver a santidade, tudo isso. Os cristãos vivem isso e todas as pessoas precisam viver isso. Já falei demais. Esse vídeo foi um vídeo que eu não preparei nada. Isso está vindo do meu coração como sacerdote. E eu preciso também me posicionar. As pessoas às vezes escutam a gente precisa se posicionar também como sacerdote. Eu preciso me posicionar como sacerdote, né? Eu preciso me posicionar como um ministro de Deus. E eu digo para você, cuidado com aqueles que podem até estarem revestidos de veste de ovelha, mas que são lobos vorazes. Cuidado. Se alguém... As pessoas perguntam assim: padre, se um padre, ele diz que é favorável ao aborto, qual deve ser a minha postura? Reze pela salvação desse padre, pela conversão desse padre. Ele precisa se converter. Ele precisa se converter. E é uma pena, né, você escutar talvez algum ministro de Deus que vá defender uma atrocidade como tirar a vida de uma criança. Você já teve a oportunidade? Eu achei interessante que um dia eu estava vendo, não sei se eu não sei qual é o país, mas você pode procurar nas redes sociais, um país que criou uma lei que ele estabelece que a mãe, antes de cometer o aborto, ela precisa escutar a batida do coração do filho dela. É mais ou menos isso, tá certo? Eu achei essa lei maravilhosa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou padre, eu confesso às pessoas. Quantas vezes eu já confessei mulheres que foram perdoadas pelo aborto cometido, mas que sofrem terrivelmente por aquele ato que ela cometeu. Mesmo eu dizendo para ela, um bispo dizendo para ela, que Deus perdoa porque ela realmente está arrependida daquele ato, mas ela sente um impacto
elas sentem o impacto de terem tirado a vida de um ser humano, e não de qualquer ser humano, de um feto, do seu filho. E a gente tenta consolar, a gente tenta ajudar, mas a dor é imensa, porque ela caiu em si. Aquela dor toca o psíquico daquela mulher. Eu gostaria muito que os nossos governantes começassem a criar leis que sejam leis que realmente são leis que defendem a vida humana. Se um homem que faz uma mulher cometer um aborto, deve ser criminalizado, deve ser preso. A gente precisa criar leis que realmente sejam leis que amparem as mulheres. Se você quer ajudar as mulheres que engravidaram e que, de certa forma, podem se sentir desassistidas, crie leis que ajudem essa mulher a ser amparada. Aqui a gente tem um exemplo de tantos homens e mulheres virtuosos, santos. Madre Teresa de Calcutá, quantas vezes pedia aquela criança que ia ser abortada para que aquela criança fosse salva desse projeto de morte. Então, nós precisamos ter atitudes muito concretas. Gostaria de concluir dizendo para você, você não pode silenciar, não. Você tem uma responsabilidade com a sua vida e com a vida dos outros. Então é interessante que tem no direito, na moral cristã, a gente aprende, né, que quando eu posso até muitas vezes, por questões eu posso até muitas vezes não defender a minha vida e ser morto porque não defendi a minha vida. Mas eu não posso permitir que alguém seja morto diante dos meus olhos. Eu preciso defender aquela vida. Então, defenda a vida. Seja contrário ao aborto. Deus abençoe a todos. Shalom.